O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Este é o capítulo 21, segundo vídeo. Então lembre-se que o primeiro vídeo do capítulo 21 eu fiz uma digressão bem por cima sobre a crônica do Manuel de Macedo, né? O Joaquim Manuel de Macedo. Volto a enfatizar, se ficou muito lacunar o que eu fiz, porque eu fiz em 10 minutos o que deveria de ser feito em, sei lá, 1 hora e alguma coisa, então se ficou muito lacunar, lembre-se que aqui no canal eu gravei bem bonitinho, lendo toda essa crônica, comentando, né? O meu objetivo no vídeo anterior foi só fazer um link com o Cortiço, né? Lembre-se que antes disso, no final do último vídeo do capítulo 20, eu comentei um pouco e fiz um link entre o filme do Fatih Akin, chamado O Bar Luva Dourada, e o Cortiço, né? Como que lá no filme, pelo menos em uma cena em específico, parece que é uma luz. Embora seja uma luz solitária, embora seja uma luz que logo se acaba, é uma cena só, mas mesmo assim é uma luz, né? E aqui a gente só tem escuridão, vamos colocar assim, né? Eu digo isso porque lembre-se que quando chega no final do vídeo eu comento o vocabulário, talvez você parou não se interessou sobre os meus comentários sobre o vocabulário, mas aí você perdeu esse meu comentário sobre o filme. Se você se interessou, volte lá no final, uns 8 minutos, lá pelo minuto 10 do último vídeo do capítulo 20, você vai encontrar o meu comentário. Então vamos à leitura. Ao mesmo tempo, João Romão, em chinelas e camisola, passeava de um lado para outro lado no seu quarto novo. Um aposento largo e forrado de azul e branco, com florinhas amarelas fingindo ouro. Havia um tapete aos pés da cama, e sobre a peniqueira um despertador de níquel, e a mobília toda era já de casados. Porque o esperto não estava para comprar móveis 2 vezes. É claro, ele vai casar com a filha do Miranda, como é que ele vai gastar aí com móveis de solteiro e depois comprar novamente com móveis de casado? Ele é rico, mas não é bobo. Parecia muito preocupado. Pensava em Bertoleza, que, a essas horas, dormia lá embaixo, num vão da escada, aos fundos do armazém, perto da comua. Comua é o vaso sanitário. E lembre-se, as condições de higiene do vaso sanitário daquele tempo não são a mesma que hoje, né? Saneamento básico, por exemplo, não havia. Mas que diabo havia ele de fazer, afinal, daquela peste? E coçava a cabeça impaciente por descobrir um meio de ver-se livre dela. É que nessa noite o Miranda lhe falara abertamente sobre o que ouvira de Botelho. E estava tudo decidido. Zulmira aceitava-o para marido e Dona Estela ia marcar o dia do casamento. O diabo era a Bertoleza. E o vendeiro ia e vinha no quarto sem achar uma boa solução para o problema. Ora, que raio de dificuldade armara ele para se coser? Não, armara ele próprio para se coser? Como poderia agora mandá-la passear assim, de um momento para outro, se o demônio da crioula o acompanhava já havia tanto tempo e toda a gente da estalagem sabia disso? E sentia-se revoltado e impotente defronte daquele tranquilo obstáculo que lá estava embaixo, a dormir, fazendo-lhe em silêncio um mal horrível. Então é a Bertoleza que está oprimindo o pobre do João Romão, né? Ela está fazendo um mal horrível, dormindo lá perto da latrina. Coitada, não consegue nem dormir em paz, né? Perturbando-lhe estupidamente o curso da sua felicidade, retardando-lhe, talvez sem consciência, a chegada desse belo futuro conquistado à força de tamanhas privações e sacrifícios. Que ferro! Mas só com lembrar-se da sua união com aquela brasileirinha fina e aristocrática, um largo quadro de vitórias rasgava-se defronte da desensofrida avidez de sua vaidade. Em primeiro lugar, fazia-se membro de uma família tradicionalmente orgulhosa, como era dito por todos a de Dona Estela.
Em segundo lugar, aumentava consideravelmente os seus bens com o dote da noiva, que era rica. E em terceiro, afinal, caber-lhe-ia mais tarde tudo o que o Miranda possuía, realizando-se deste modo um velho sonho que o vendeiro afagava desde o nascimento da sua rivalidade com o vizinho. Olha que sonho bonito, né? Desde a primeira vez que ele viu o vizinho, ele queria possuir tudo que o vizinho tivesse, roubar tudo do Miranda. E via-se já na brilhante posição que o esperava. Uma vez de dentro, associava-se logo com o sogro e iria pouco a pouco, como quem não quer a coisa, o empurrando para o lado, até empolgar-lhe o lugar e fazer de si um verdadeiro chefe da colônia portuguesa no Brasil. Depois, quando o barco estivesse navegando ao largo a todo o pano, tome lá alguns pares de contos de réis e passe-me para cá o título de Visconde. Sim, Visconde, por que não? E mais tarde, com certeza, Conde. Eram favas contadas. Então ele não quer somente o título de barão, como o Miranda tem, ele quer o título de Visconde, que é vice-conde, e conde. Isso daí já tá certo, né? Já são favas contadas. Ele, posto nunca o dissera a ninguém, sustentava de si para si, nos últimos anos, o firme propósito de fazer-se um titular mais graduado que o Miranda. E só depois de ter o título nas unhas é que iria à Europa, de passeio, sustentando grandeza, metendo invejas, cercado de adulações, liberal, pródigo quer dizer gastador, né? Liberal, pródigo, brasileiro, atordoando o mundo velho com o seu ouro novo americano. Ele, posto nunca o desculpe. E a Bertoleza? Gritava-lhe do interior uma voz impertinente. É exato, e a Bertoleza? Repetiu o infeliz, sem interromper o seu vai e vem ao comprido da alcova. Diabo! E não poder arredar logo da vida aquele ponto negro, apagá-lo rapidamente como quem tira da pele uma nódoa de lama. Que raiva ter de reunir aos voos mais fulgurosos da sua ambição a ideia mesquinha e ridícula daquela inconfessável concubinagem. E não podia deixar de pensar no demônio da negra, porque a maldita ali estava perto, a rondá-lo, ameaçadora e sombria. Ali estava como o documento vivo das suas misérias, já passadas, mas ainda palpitantes. Bertoleza devia ser esmagada, devia ser suprimida, porque era tudo o que havia de mal na vida dele. Seria um crime conservá-la a seu lado. Ela era o torpe balcão da primitiva bodega, era o aladroado vintenzinho de manteiga em papel pardo, era o peixe trazido da praia e vendido à noite ao lado do fogareiro à porta da taberna, era o frege imundo e a lista cantada das comezainas. Lembra dessa cena, né? Jerônimo, quando entrou lá, tinha lá o que seria o garçom, né? Cantando a lista das comidas, né? Então ela era o frege, que é esse restaurante de péssima qualidade, né? Isso que é frege. Ela era o frege imundo e a lista cantada das comezainas, a portuguesa. Era o sono roncado num colchão fétido, cheio de bichos. Ela era sua cúmplice e era todo o seu mal. Devia, pois, extinguir-se. Devia ceder o lugar à pálida mocinha de mãos delicadas e cabelos perfumados, que era o bem, porque era o que ria e alegrava, porque era a vida nova, o romance solfejado ao piano, as flores nas jarras, as sedas e as rendas, o chá servido em porcelanas caras. Era, enfim, a doce existência dos ricos, dos felizes e dos fortes, dos que herdaram sem trabalho ou dos que, a puro esforço, conseguiram acumular dinheiro, rompendo e subindo por entre o rebanho dos escrupulosos ou dos fracos. E o vendeiro tinha defronte dos olhos o namorado sorriso da filha do Miranda.
Sentia ainda a leve pressão do braço melindroso que se apoiava ao seu algumas horas antes em passeio pela praia de Botafogo. Respirava ainda os perfumes da menina, suaves, escolhidos e penetrantes como palavras de amor. Nos seus dedos grossos, curtos, ásperos e vermelhos, conservava a impressão da tépida carícia daquela mãozinha enluvada que, dentro em pouco, nos prazeres garantidos do matrimônio, afagar-lhe-ia as carnes e os cabelos. As mãozinhas que iriam afagar. Logo, logo vão afagar as carnes e os cabelos do João Romão. Mas e a Bertoleza? Sim, era preciso acabar com ela, despachá-la, sumi-la por uma vez. Deu meia-noite no relógio do armazém. João Romão tomou uma vela e desceu aos fundos da casa onde Bertoleza dormia. Aproximou-se dela, pé ante pé, como um criminoso que leva uma ideia homicida. A crioula estava imóvel sobre um enxergão, deitada de lado, com a cara escondida no braço direito, que ela dobrara por debaixo da cabeça. Aparecia-lhe uma parte do corpo nua. João Romão contemplou-a por algum tempo com asco. E era aquela miserável preta que ali dormia indiferentemente, o grande estorvo da sua aventura. Parecia impossível. E se ela morresse? Esta frase, que ele tivera quando pensou pela primeira vez naquele obstáculo à sua felicidade, tornava-lhe agora ao espírito, porém já amadurecida e transformada nesta outra. E se eu a matasse? Bom, como acontece nas novelas, vamos terminar a leitura neste ponto aqui, né? Deixa eu só fazer umas observações sobre vocabulário. Vamos ver se eu tenho alguma coisa para falar para você. Bom, a gente já conversou sobre comua, né? Então, latrina, vaso sanitário, é claro, é um modo antigo de falar isso, né? E aí pode ser boca de pessoa maldizente, faz sentido. Isso é claro em Portugal, né? É uma gíria em Portugal. Faz todo sentido, né? Boca de latrina. Quando algo é favas contadas, algo inevitável, coisa certa, que fatalmente ocorrerá. Por exemplo, são favas contadas a vitória do nosso time. Eu coloquei ali no nosso Quizlet, vai e vem, só porque eu gostei dessa grafia, em vez de vai e vem, com uma palavra só, vai e vem, né? É um substantivo. E é claro, você sabe o que é, mas acho legal prestar atenção nessas coisas, trazer para o nível do explícito para que a gente internalize melhor, né? Exemplo que eu tenho aqui, seguia com os olhos o vai e vem do pêndulo do relógio, né? O agitado vai e vem das ruas. Teu vai e vem nesta sala me irrita, né? Tem mais alguns outros exemplos e alguns outros significados se você achar interessante se aprofundar. Depois nós temos a palavra solfejar, né? Ele pensando na filha do Miranda, ele pensa que isso era a vida, porque era a vida nova, o romance solfejado ao piano, ok? Ler ou entoar um trecho musical, vocalizando ou pronunciando somente o nome das notas. Solfar, solmizar também é. Também pode ser, por derivação, cantarolar sílabas, reproduzindo uma melodia. Trautear, né? O exemplo que eu tenho aqui, solfejou a melodia fazendo lá, 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 lá. Bom, enxergão, que é onde a Bertoleza estava dormindo, tipo de almofadão ou colchão grosseiro, geralmente cheio de palha, e acolchoado, que se põe na cama debaixo do colchão
Quando você tem colchão para colocar, no caso da Bertoleza, é em cima do enxergão mesmo, né? Bom, e as próximas palavras serão na continuação da nossa leitura.